Boa noite, mãe. Vamos chegando. Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula. Muito bacana. Vamos chegando. Já vamos deixando aqui no chat para mim o seu nome, de onde você está falando, para eu poder te conhecer. E se você, né, a primeira vez que está tendo contato comigo, é um prazer te ter aqui. Eu sou Carol Calix, eu sou psicopedagoga, especialista em ABA e estratégias naturalistas, com especialização em modelo D em vez de intervenção precoce. E hoje meu trabalho aqui na internet é orientar mães de crianças com autismo, mostrar como que a gente pode desenvolver essas crianças com amor, com respeito, com carinho, no dia a dia, dentro da rotina de vocês, de forma leve, de forma carinhosa, de forma agradável. É um prazer te ter aqui e eu quero já aproveitar para te convidar também para conhecer as minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Pinterest, sempre @carolcalix.teia. Vai ser um prazer te receber lá, principalmente no Instagram. Eu tô lá todos os dias com caixinha de pergunta, respondendo às dúvidas de vocês. Então, se durante a aula surgir alguma dúvida, anota, já me manda lá, vai ser um prazer te responder. E essa aula surgiu a partir de um Reels que eu postei ontem, onde eu explicava a questão da criança com autista não responder quando ela é chamada pelo nome, né? E lá eu falei que isso é uma dificuldade que vai sendo aprendida, que normalmente quando isso acontece, a gente entra num ciclo invisível de repetição, onde a criança tá lá fazendo uma atividade que tá prazerosa para ela, que tá bacana, e aí a mãe vai e chama ela. Nesse momento, ela precisa parar a atividade que ela tá fazendo para responder esse chamado, né? Então, o cérebro dela, depois de repetidas vezes isso acontecendo, vai associar que quando ela é chamada, ela precisa parar uma atividade que está bacana para ela. E isso acaba se tornando aversivo para a criança. E a aula de hoje vem justamente para a gente quebrar esse padrão, para a gente tornar essa resposta ao nome da criança uma coisa bacana para ela. E quanto mais a gente, né, repete esse ciclo, né, de a criança tá lá fazendo atividade, ela chama, alguém chama ela e ela tem uma resposta positiva, mais a gente vai conseguindo desenvolver essa habilidade e levar ela, né, pro nosso objetivo, que é que isso seja generalizado, né, que ela consiga responder a, ao nome dela em outros espaços, na escola, quando o professor chama, quando o amiguinho chama, né? E isso a gente vai conseguir transformando inicialmente isso em um momento prazeroso para a criança. Então, é, eu quero já aqui trazendo uma diferença muito importante para você, né? Deixando claro que a gente aqui, a gente não vai ensinar o seu filho a olhar para você simplesmente. A gente vai estimular a resposta ao próprio nome. E essa resposta, ela pode começar aqui de diferentes formas, né? Essa resposta pode ser ele olhar rapidamente para você, pode ser virar a cabecinha, pode ser virar o corpinho, parar um minutinho o que ele está fazendo. Então, a gente precisa alinhar nossas expectativas aqui nesse momento. A gente não vai pensar que o seu filho precisa olhar para você e sustentar o olhar nesse primeiro momento. Nós vamos começar de um jeito bem mais simples. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa, sempre quando a gente vai começar uma atividade com a nossa criança, de nos preparar para isso. Então, a gente precisa escolher o momento em que a gente vai fazer essa atividade, onde que a gente vai fazer. Nesse primeiro momento, quanto mais a gente conseguir
controlar a situação melhor, para a gente não se frustrar e não frustrar a nossa criança. Então, qual que é a preparação que a gente precisa fazer nesse momento? Você vai precisar escolher um material, um brinquedo que a sua criança goste muito, para que ela seja a brincadeira que vocês vão desenvolver. Então, o que ele realmente gosta? Porque a gente não vai começar aqui essa atividade como uma cobrança. A gente quer criar uma situação que seja interessante para ele responder. Então, pode ser uma brincadeira de bolinha de sabão, pode ser um carrinho, uma música, pode ser cosquinha, pode ser correr, pode ser brincar com água. Aqui são só alguns exemplos, tá? E outro ponto muito importante é o ambiente. Onde que você vai fazer essa atividade? Você precisa você precisa escolher o lugar onde tenha poucas distrações, poucos estímulos para sua criança, porque senão o cérebro dela vai ficar ali buscando informações, estímulos, e ele não vai estar 100% focado em você, no que vocês estão fazendo. Então, bacana, a gente já tem a brincadeira que a gente vai fazer e o cenário, né? O local onde vocês vão fazer. Procure tirar o máximo de distração. Então, não deixar a televisão ligada, um momento onde, né, o melhor cenário possível é onde possa estar só vocês dois. Então, a gente tem o brinquedo e o lugar onde a gente vai fazer. Como que a sua criança está para fazer, né? Para a gente poder começar. Evita momentos onde a criança esteja muito agitada, onde ela esteja hiperestimulada, ela esteja cansada, ela esteja com fome. Então, alinhamos esses 3 pontos. Aí, a gente vai, então, entrar nessa atividade com a criança. Vamos supor que o seu filho está lá brincando com o carrinho. Você vai sentar na frente do seu filho, a uma distância confortável para ele, sempre sem invadir o espaço da criança. Então, você vai perceber, conforme você for fazendo as atividades, você vai começar a ter essa sensibilidade, você vai começar a conhecer seu filho. Então é normal aqui a gente, né, a criança, quando ela se sente ali invadida, desconfortável, ela tentar fugir, ela virar o corpinho, ela, né, ela cria realmente uma barreira ali com a gente. Então, observa a sua criança, observa qual que é essa distância confortável. Você vai pegar um brinquedo parecido com o dela, né? Nunca pegar o brinquedo dela. E você vai começar a seguir, né, a brincadeira dela. Você vai brincar como ela tá brincando ali. Ela no espaço dela e você no seu, tá? Você vai simplesmente brincar, você não vai chamar ela ainda, você vai entrar na brincadeira. Primeiro, a gente quer criar uma conexão e o interesse da criança. Então, você vai brincar, você está brincando com o carrinho, então você pode fazer onomatopeias, né? Deixar divertido. Então, você pode fazer o barulhinho do carrinho, pode fazer vrum, vrum, bibi. Cria mesmo, entra na brincadeira com seu filho. Então, depois que você já está brincando com ele, você, né, que você percebeu ali que vocês estão, né, criando uma interação, que ele está se abrindo para você, que tá interessante para ele aquela brincadeira, você vai então criar um momento né, para você chamar ele. Então, você tá brincando, você vai criar uma pequena pausa
né? Procurando o momento ideal para chamar ele. Então, você fez essa pausa, chama o nome dele. Então, João, uma vez, tá? Você vai chamar o nome dele uma vez e vai esperar. Você não vai falar, né, imediatamente, você não vai ficar chamando ele repetidas vezes, não vai aumentar o seu tom de voz, tá? É, você vai dar realmente espaço para ele te responder. Então, agora vamos imaginar que ele olhou para você. Pronto, ele olhou, você na hora você vai valorizar essa brincadeira, vai elogiar, vai fazer um carinho, vai fazer uma cosquinha, tá? Você vai ver qual que é esse reforçador, o que que faz, né, a sua criança se sentir motivada. Então você pode falar isso, e você imediatamente volta para a brincadeira, tá? Para aquilo que você estava fazendo, que vocês estavam gostando. E aí aqui você está mostrando para a criança, através da própria brincadeira, que quando ela responde ao nome, né? Quando alguém chama, pode ser importante e pode levar para uma coisa que ela gosta, para uma coisa que é interessante para ela. E aí agora nós vamos para uma situação muito importante aqui que causa muita dúvida para a mãe, né? E se ele não olhar? Se ele não responder? Se ele, se você fez a pausa, né, e ele não olhou, o que que você vai fazer? Você, mais uma vez, gente, você não vai ficar chamando várias vezes, você não vai aumentar seu tom de voz, nunca forçar que ele olhe para você. Se ele não respondeu, a gente não quer aqui transformar essa hora de, né, essa sequência em ele aprender que ele pode, né, que é satisfatório para ele simplesmente te ignorar. Então, você vai olhar para essa situação e pensar o que que eu posso ter feito que não foi bacana aqui. Será que você está longe demais dele? Você está a uma distância muito grande? Será que aqui no ambiente está com muita distração? Será que ele está envolvido em uma coisa que ele está focado demais? Será que essa brincadeira é realmente interessante para ele? Em vez de aumentar a cobrança aqui, a gente vai buscar formas de facilitar. Então, você pode se aproximar um pouquinho mais dele, você pode diminuir as distrações, escolher uma atividade mais interessante, criar uma outra oportunidade, tá? Então, se não funcionou, a gente vai facilitar e nunca aumentar a cobrança. E aí tem alguns erros aqui que a gente precisa muito evitar. Tem uma coisa que você precisa evitar muito, que é não transformar o contato visual em uma exigência. Então, se você chamou o seu filho, ele virou a cabecinha, bacana. Se ele olhou rapidinho para você, ótimo. Se ele virou o corpinho, isso também é uma resposta. Você não vai nunca precisar ficar falando, olha para mim, olha no meu olho, olha direito, tá? Porque o nosso objetivo aqui é ensinar para a criança a responder o chamado e não obrigar ela a fazer o contato visual. A gente vai sempre valorizar a resposta e não o olhar perfeito nesse momento, certo? Então, a gente já falou de e se ele não olhar? Mas agora vamos falar e se ele olhar? O que que a gente vai fazer? Então, agora, depois que o seu filho já está respondendo com facilidade, ele repetiu isso várias vezes, a gente pode começar a aumentar essa dificuldade. Isso a gente vai fazer aos poucos. Então, você pode, né? Você estava fazendo perto, você pode começar a ir se afastando e chamando ele, né? Depois, quando ele tiver já conseguido
responder com você um pouquinho mais longe, você pode fazer em um ambiente com um pouquinho mais de distração. E aí, só que a gente não vai fazer isso tudo de uma vez, tá? Se ficou, e perceber também, se ficou difícil demais para ele, se ele parou de responder, a gente vai dar um passo atrás, vai facilitar de novo, vai fazer a análise de novo, o que a gente pode melhorar, e aí a gente vai aumentando essa dificuldade gradualmente. Bacana? E aí, gente, uma coisa que eu acho muito importante é que deixar claro para você que você não precisa fazer isso, separar meia hora, uma hora todo dia para fazer isso. Na verdade, o que eu quero aqui é que você crie pequenas oportunidades de desenvolver isso durante a rotina de vocês, durante o dia a dia de vocês. Então, se vocês estão brincando, você pode criar uma oportunidade. Se vocês estão fazendo bolinha de sabão, pode ser um momento de fazer isso. Se vocês estão cantando, dançando uma música, você pode dar uma pausa na música, chamar ele. Ele te, né? Ele deu a resposta. Volta a música, volta a brincadeira. Então a ideia aqui é que isso aconteça dentro da vida de vocês, da vida real. A gente não precisa transformar a sua casa em uma sala de terapia. E se você, né, a gente já tá chegando no final da aula e eu quero te deixar uma mensagem, né, aqui da gente se lembrar, né, fazer, recapitular 3 coisas muito importantes. Chamar só uma vez e esperar, nunca chamar várias vezes, aumentar o tom de voz, forçar o olhar, tá? Se ele responder, valorizar imediatamente. Quanto mais rápido a gente estimular a criança, mais ela vai perceber que é aquela resposta que a gente está querendo, que aquela resposta é o que dá, né, o que é prazeroso para ela. E se ele não responder, a gente analisar a situação e buscar formas de facilitar, certo? Gente, um alerta muito importante. Se o seu filho raramente ou nunca responde ao nome, né? Quando ele é chamado, se você percebe outras dificuldades relacionadas à comunicação, ao desenvolvimento, coisas que ainda não foram faladas nas terapias, nas consultas com o pediatra, com o neurologista, sempre importante você discutir isso, você levar isso para a equipe que acompanha o seu filho, tá? Porque aqui a gente está fazendo uma atividade que é uma estratégia de estimulação dessa habilidade. Ela nunca vai substituir a avaliação de um profissional especializado. Então, é muito importante que você entenda o seu filho como um todo, certo? Gente, é isso. Mais uma vez, anota. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram ou deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Assim que possível, eu vou responder. Sempre tenha em mente de que cada criança é única. Nunca compare o seu filho com outra criança, tá? Cada criança vai ter sua forma de se desenvolver, cada criança vai ter sua forma de demonstrar essa resposta. Então, aqui a gente vai fazer sempre um trabalho de observação, de você se observar, de observar o seu filho, de observar a situação, o contexto onde vocês estão inseridos naquele momento. E sempre fazendo isso, gente, com muito respeito, muito carinho, tá bom? Eu quero muito te agradecer por você ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso, né, para você. E eu te espero na próxima aula. Tchau, gente, até a próxima.